amigos, aqui é a professora Daniela Menezes e eu tô com uma dica especial sobre o Estatuto da Advocacia da OAB e o tema de hoje é sobre advogada gestante. Isso mesmo, ao artigo 7º-A do nosso Estatuto, introduzido aí, inserido pela Lei 13.383 de 2016. Esse é o nosso tema queridinho da prova da OAB, da primeira fase, já foi cobrado algumas vezes em prova, mas o assunto e a dica de hoje é sobre suspensão do prazo, que é um assunto que não caiu em prova ainda, então temos que ficar e aí um alerta, uma questão inédita para vocês. Mas antes de falar sobre a suspensão, sobre essa prerrogativa da advogada gestante, vamos falar um pouquinho sobre as prerrogativas, os direitos concedidos à advogada gestante, lactante, que está em amamentação ou que acabou de dar à luz. Temos algumas distinções feitas pelo próprio dispositivo do artigo 7º-A. Lembrando a todos vocês que o artigo 7º-A não era previsto no Estatuto, ele foi acrescentado, ele foi inserido no nosso ordenamento. Bom, primeiro ponto que eu quero falar com vocês, olha comigo em tela, é a distinção que o dispositivo legal faz com relação a gestante, lactante, adotante e a que der à luz. Qual que é a distinção primordial e que a OAB, na primeira fase, ela utiliza isso muito como uma pegadinha? É porque somente a gestante tem duas prerrogativas, tem o quê? Duas garantias. Primeira, reserva de vaga na garagem do tribunal. E segundo, para que a gestante não passe, não seja submetida a aparelhos de raio-x. Então, somente a gestante. Você vai lembrar o seguinte, a gestante está com o bebezinho aqui, então ela não vai para aquele desgaste no final da gravidez ou aquele cansaço inicial da gravidez, poupá-la desse desgaste, vai colocar onde? O carro dentro do fórum para não ter que ficar procurando vaga. Ela também não vai ser submetida a aparelho de raio-x, mas é claro que ela vai ter a revista assim, manual, tá bom? Então, somente a gestante, vamos anotar na nossa dica de hoje, somente a gestante tem o quê? Tem vaga, reserva de garagem. Vou colocar aqui reserva de garagem. E também o quê? Não ser submetida a aparelho de raio-x, ok? Então, fica de olho somente a gestante. Professora, como é que isso cai em prova? Simples. Vai falar que a advogada que está amamentando tem direito à garagem ou que não vai ser submetida? Falso, somente a gestante. Além disso, é um direito concedido a todas o quê? Preferência na audiência e na sustentação oral do dia, desde que comprove a sua situação, o seu estado gravídico, ok? Então, eu estou amamentando, então comprove que você está no período de amamentação, comprove que você acabou de dar à luz, comprove que você ainda está com o nenenzinho aí na barriga, tem que comprovar. Não adianta você chegar e falar assim, eu tô grávida. Tá, mas tem alguma comprovação? Não, não tem, mas eu tô. Não, não tem como. Você tem que comprovar sim, tanto para preferência de audiência como na sustentação. Então eu vou anotar com uma outra cor para você lembrar que é um direito concedido a todas as advogadas em qualquer período, tanto a gestante, lactante, adotante ou que deu à luz. Todas têm o quê? Todas têm preferência na audiência e sustentação oral. Desde que, vamos lá, anota aí comigo, desde que comprove. Desde que comprove. Seu estado gravídico, enfim, a situação que ela vai estar, tá bom? Agora, outro ponto importante é com relação à suspensão do prazo. A suspensão do prazo só será possível para quem acabou de adotar ou acabou de ter a criança. Mas a suspensão, para que isso ocorra, depende de duas circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Primeiro, eu preciso da autorização, a notificação do meu cliente. E segundo, eu tenho que ser a única advogada do processo. Veja bem, meus amigos, a questão de suspensão do prazo ainda não foi objeto de prova. Então, estou falando aqui com vocês a partir do 25º, né? Então, até o 25º exame não teve esse assunto em prova. Então, vamos ficar de olho, porque a suspensão só pode
quando for a única patrona, como diz na lei, ou a única advogada do processo. E segundo, se houver a notificação ao meu cliente. O meu cliente tem que saber que aquele prazo dele vai ficar suspenso durante o meu período ali de licença. Ele tem que concordar ou não. Vamos supor que eu viro para o meu cliente e falo, olha, amanhã vou ganhar meu bebê e eu preciso suspender o prazo aí do processo por 30 dias, enquanto eu fico nessa licença, eu fico no meu resguardo. Tudo bem? Aí o cliente fala, olha, infelizmente não, vou ter que revogar a sua procuração ou eu vou ter que contratar um outro advogado para atuar na sua ausência, porque a demanda precisa continuar, o processo precisa dar a sua continuidade devido à urgência. Então, por isso que você tem que notificar o seu cliente. Quando pode cair na sua prova que a suspensão do prazo é ato privativo do advogado? Falso, não é ato privativo do advogado. O advogado tem que ter a autorização do seu cliente. Então vem aqui comigo rapidamente na suspensão do prazo, que é a dica de hoje. Lá no CPC, temos que a suspensão do prazo, vou marcar aqui com vocês, marcar texto, que a suspensão do prazo é de até 30 dias. Veja bem, lá no artigo 7º-A, não nos diz sobre qual prazo de suspensão. Ele apenas fala que a advogada tem direito à suspensão do prazo conforme o prazo previsto no CPC. Ponto. Ele não especifica. 30 dias, o prazo está previsto lá no CPC, tá bom? Então, a suspensão é de até 30 dias. E eu te pergunto, vai ter prorrogação? Prorroga por igual período? Não tem. O artigo diz que é até 30 dias. Então, não fala de prorrogação. Então, consideramos que o máximo de suspensão é por 30 dias. Mas não é somente a advogada, a mãe que tem a suspensão. O pai, advogado, também tem essa prerrogativa. Só que um prazo menor, um prazo de 8 dias. Então, 30 dias se for a mãe e 8 dias se for o pai, beleza? Todos os prazos previstos lá no CPC, então não se esqueça, o pai também tem prerrogativa de suspensão do prazo sob as mesmas condições. Quais são as condições, professora? Eu preciso ter a notificação do meu cliente e eu preciso também ser a única patrona da causa. Única patrona da causa. Tudo bem? Gente, lembrando a vocês que a suspensão não é ato privativo do advogado. E olha, fique ligado, porque é uma possível questão para cair na sua prova falando que a suspensão é ato privativo da advogada gestante. Falso, não é. Então você anota aqui mais uma vez que não é ato privativo do advogado. Tudo bem? Professora, mas aquele prazo que nós temos lá na CLT, o prazo de 120 dias de licença maternidade, este prazo só é aplicado para a advogada e empregada. Por que empregada? Porque ela é contratada com base nas normas da CLT, correto? Então, este prazo de 120 dias pode sim ser aplicado à advogada e empregada. Agora, o profissional liberal, o autônomo, não será concedido e é óbvio que esse prazo de 120 dias não será também de suspensão do prazo. Não confunda. Prazo processual, máximo 30 dias. Licença da CLT, 120 dias, é o afastamento do seu trabalho. Obviamente, aquela advogada vai ser substituída por um outro profissional. Tudo bem? Então essa é a nossa dica do dia. A advogada gestante, falamos das prerrogativas, distinções e também da suspensão do prazo, que é a questão inédita para a sua prova. Tudo bem, amigos? Eu vou então te esperar para as próximas dicas. Espero que você esteja aí acompanhando diariamente todas as dicas dos professores. Nós fazemos isso com muito carinho e, é claro, acompanhando aí a sua aprovação e te auxiliando nos seus estudos. Conte comigo. Pegue firme que a nossa prova já está chegando. Um grande abraço e até mais!